Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor seja com vocês. Hoje eu estou aqui e a gente vai falar um pouquinho desse desafio que me foi entregue a partir do ano de 2020, que é cuidar do olhar para dentro. Como todos sabem, a nossa igreja é organizada em 3 frentes: olhar para o alto, olhar para fora e olhar para dentro. E a mim foi confiado, então, essa missão de olhar para dentro. E o que é isso, né? Vamos entender qual é o propósito do olhar para dentro. Olhar para dentro é ter atenção às necessidades espirituais, emocionais e materiais dos membros da igreja. Criar alguns espaços de crescimento espiritual, grupos de estação da vida, grupos de comunhão, edificação e grupos que proporcionem com isso o crescimento espiritual. Olhar para as necessidades físicas, emocionais, materiais, espirituais, dentro dos pequenos grupos, estimulando a identificação de situações que deverão ser levantadas por líderes e trazidas para que possamos suprir na medida do que for necessário, como cestas de amor, medicamento, ou outras necessidades. Promover o socorro emocional e espiritual para os que atravessam períodos de dificuldades, seja com enfermidade, seja com luto, desemprego. Desenvolver alguns eventos também, como retiro familiar, retiro de casais, onde as famílias possam desenvolver a comunhão e o cuidado uns com os outros, a aproximação maior de uns para com os outros. Então, dessa forma, eu gostaria de colocar em oração, colocar alguns motivos de oração para que esse ministério do olhar para dentro possa se desenvolver, ser mais abrangente, atender mais e melhor a nossa igreja. Vamos agora, irmãos, então, para um tempo de oração. Eu convido a todos, eu vou enumerar os vários motivos que nós temos de oração por esse ministério, por essa área de cuidados, e convido a todos que orem comigo. Pai amado, Senhor Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, que nos capacite como igreja a termos esse olhar de cuidados e de amor uns para com os outros, porque essa é uma ordenança Tua. Nosso Senhor tem nos ensinado a mutualidade, de servirmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, de levarmos as cargas uns dos outros. Então, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, a mim especialmente, e a todos que têm me apoiado nessa missão de levar esta igreja a ter esse cuidado maior de um para com os outros. Queridos, então, eu vou enumerar alguns pedidos e eu peço que vocês orem conosco por cada um desses itens. O primeiro é que o Senhor levante pessoas que queiram nos ajudar nessas frentes. Homens e mulheres com a disposição de estar conosco. Capacite pessoas, toque no coração desses irmãos. Pedimos também que o Senhor nos dê corações piedosos e generosos, para que tenhamos esse olhar de cuidados.
Pedimos, Deus, que nossas famílias possam ser transformadas e alcancem saúde em seus relacionamentos. Que tenhamos um despertamento para o que esteja entrando em nossas casas, influenciando a vida dos nossos filhos, e combatamos com os grupos fortalecidos, se ajudando mutuamente. Que sejamos uma igreja que cresça não só em números, mas na qualidade espiritual de cada membro. Queremos agradecer, Senhor, a Ti, pelos irmãos que já nos apoiam e que formam conosco estas frentes, esses pequenos grupos de cuidados e comunhão. Continua motivando-os, porque nós precisamos muito da dedicação uns dos outros. Queremos agradecer, ó Deus, pela nossa direção pastoral, pois tem se aplicado em trazer consciência, conhecimento da palavra de Deus, como o maior cuidado de que nós precisamos ter. Agradecemos ao Senhor pela sua abundante graça em nos capacitar a realizar estes trabalhos.
Agradecer especialmente por nos dar o privilégio de cooperar para que o corpo de Cristo se fortaleça e cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero orar, Senhor, finalmente para encerrar esse tempo, pedindo que nesses tempos de um individualismo muito grande, de um egoísmo crescente na nossa sociedade, nós, aqui na igreja, possamos viver a mutualidade do Evangelho, uns aos outros. Ajuda-nos a exercer e servir, e não a ser servido, a sermos mordomos fiéis. Ajuda-nos a receber um novo coração e também levar nossos irmãos a ter esse coração transformado por Ti, ó Senhor. Especialmente, ajuda-nos a compreender que todos somos responsáveis em exercer o pastoreio do Seu rebanho e aprender de Ti. Assim como o Senhor declarou ali a Pedro, se ele ama ao Senhor, que então ele cuidasse das suas ovelhas. Nós pedimos também que nós possamos cumprir esse mandamento, cuidar do teu rebanho. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Bom dia, igreja! Sejam bem-vindos ao nosso culto de hoje. Que esse seja um tempo especial, que Deus possa falar com vocês através do nosso louvor e da nossa mensagem também. Vamos orar para iniciar esse momento de louvor? Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo teu cuidado com as nossas vidas, Pai. Nós te entregamos esse momento de louvor, que seja tudo para a tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de refletir com vocês sobre a palavra pertencer. Quantas vezes passamos grande parte da nossa vida, se não ela toda, tentando nos encaixar, tentando ter uma identidade, tentando pertencer a algo ou alguém, ser parte, ser importante, ser notado. Mas Deus nos ama, nos chama e nos dá uma nova razão para viver. Não há nada melhor do que pertencer a Deus, encontrar o nosso lugar em Deus e fazer parte do seu povo. Tudo criou, somos o seu prazer. Cuida de nós, pois nos vê como um tesouro. Quer conosco andar dia a dia e ter um povo que alegre diz: nós pertencemos só a ti, só nos curvamos diante de ti, pois nos remiste com teu sacrifício. As nossas vidas tens, nós pertencemos só a ti. Enche-nos que vejam tua glória, nos alegramos em te conhecer e a ti pertencer, Senhor. Deus poderoso, planos fizeste pra nós. Chama
da vida e dás a razão pra viver. Queremos ser a casa que fizeste, um templo vivo que tu encheste. Nós pertencemos só a ti, só nos curvamos diante de ti, pois nos remistes com teu sacrifício. As nossas vidas tens, nós pertencemos só a ti. Enche-nos que vejam tua glória, nos alegramos em te conhecer. E a ti pertencer, e a ti pertencer, e a ti pertencer, Senhor. Queria ler um texto que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, de 4 até 6. Ele diz assim: Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Quando entendemos o nosso papel, que somos parte de algo maior, colocamos Deus no centro das nossas vidas. Não mais eu, mas Ele é o centro de todas as coisas. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Minha alma canta-te, Senhor,
fim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Agora, nós vamos passar para um momento de intercessão e quem vai dirigir esse momento é a Virgínia. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos colocar diante do nosso Deus os nossos pedidos e agradecimentos pessoais também, junto com os pedidos e agradecimentos dos nossos irmãos que compartilharam conosco. Colocamos diante do Senhor a vida da nossa irmã Miyuki, que agradece pela recuperação do seu pai, que está bem melhor. Ela agradece pelos médicos atenciosos que o atenderam e pede oração, Senhor, para que o Senhor continue, ó Pai, a trabalhar na recuperação e nos cuidados da saúde dele. Nós também agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor atendeu às nossas orações e guardou a vida do Valber e da Juni, casal de missionários lá do Amazonas. Eles chegaram bem lá, Senhor, na viagem. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor, pela vida desses irmãos. E que o Senhor continue, ó Pai, a agir milagrosamente na vida deles, como missionários lá no Amazonas. Que o Senhor também ouça, Senhor, o pedido de gratidão da Cristiane Maro e do Massacre pela vida do Danilo, que está com enfermidade nos olhos, mas que até aqui o Senhor tem sustentado ele, tem abençoado os remédios. Que o Senhor continue, ó Pai, a agir na recuperação dele, Pai, que se estiver de acordo com a tua vontade, o Senhor derrame a cura e a libertação dessa enfermidade, Pai. Também gratidão, Senhor, pela vida da nossa irmã Maria Fernanda, que agradece ao Senhor pela melhora que teve, por ter se recuperado do mal-estar. Já conseguiu voltar a comer comida leve, porque ainda estava com náuseas. Mas hoje ela está bem melhor e agradece, Senhor, pela tua bênção e a tua proteção sobre a vida dela. Também, Senhor, agradeço pela vida da minha mãe, Antônia, que a cada dia o Senhor tem restabelecido a saúde dela. Mas peço que o Senhor continue, Senhor, a agir milagrosamente sobre a vida dos remédios, que as dores, Senhor, que ela ainda sente no corpo por causa da chikungunya, que o Senhor venha curá-la, Pai, e que a cada dia ela possa se sentir cuidada pelo Senhor. E também peço a Deus, agradeço a Deus pela vida da minha tia Teresa, que sofreu uma queda, mas o Senhor tem cuidado da vida dela. E que o Senhor continue, Senhor, a derramar a tua bênção sobre ela. E o seu esposo, Luiz, tio Luiz, que está internado com pneumonia, que o Senhor guarde ele do Covid, que o Senhor guarde ele, ó Pai, de qualquer outra infecção que ele pegue, que o Senhor abençoe os remédios que ele está tomando, que o Senhor abençoe toda a equipe médica que está cuidando dele, cuida da família dele também, Pai. Pedimos também, Senhor, pela vida da Mirella, pela Mirella, que também pede pela vida da Marina, que estava com o casamento marcado e a sogra faleceu, que o Senhor possa derramar o consolo, a paz sobre a vida dos familiares
e que o seu propósito se cumpra, Senhor, sobre a vida desse casal, dela e do noivo. Cuida deles, ó Pai. Abençoa o casamento deles, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, pelo pastor Luiz Santos, que está internado, Senhor, na UTI, com Covid. Está entubado, Senhor, com ventilação mecânica, está sedado, fazendo hemodiálise. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a equipe médica que está cuidando dele. Age, Senhor, nos remédios, nas medicações que ele está tomando. Faz um milagre, Senhor. Cuida da família deles, ameniza a aflição, Senhor, da esposa, dos filhos, dos amigos também. E também sabemos que tem o vereador Martinez, que também está internado. Cuida dele da mesma forma, Senhor. Abençoa a família dele também. E a nossa irmã Ione, que pede pela sua mamãe, que o Senhor cuide da saúde dela, Senhor, cuide da medicação que ela está tomando. Abençoe, Senhor, a médica que está cuidando dela também. E nós também pedimos, Senhor, pelo grupo da maturidade da nossa igreja e também do grupo do terceiro fio, dos jovens casais. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, dessas familiares, desses casais, que através deles, ó Pai, a Tua bênção se estenda sobre a vida dos jovens, dos adolescentes e das crianças da nossa igreja, que têm enfrentado, Senhor, lutas, tribulações por conta da pandemia. Cuida do psicológico deles, ó Deus, cuida do físico, do espiritual. Cuida desses casais, Senhor, visita cada família, que cada casal possa abrir, Senhor, as portas para que o Senhor entre, Senhor, na casa deles, e que o Teu poder possa reinar, Senhor, sobre essas famílias. Ó Senhor, cura cada casamento, Senhor, que estiver passando por tribulação. Cuida, Senhor, de todas as aflições que eles têm passado, com enfermidade, com crises. Ó Senhor, que eles possam dar o testemunho aos seus filhos, Senhor, que Tu és um Deus que pode todas as coisas, que o Senhor está conosco tanto nas aflições quanto nas bonanças, que eles continuem, Senhor, a dar testemunho para os seus filhos do Deus que eles servem, ó Pai, porque Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és um Deus de consolo, Tu és um Deus de amor, de paz, misericórdia. Ó Senhor, abençoa, Senhor, a liderança, Senhor, que está na frente desse ministério. Que o Senhor dê a eles a sabedoria que eles precisam, Senhor, para fazer aquilo que é de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor cuide, Senhor, dos adolescentes, dos jovens e das crianças que também estão na escola, por conta desse ensino remoto que é tão tenso, Senhor. Que eles possam, Senhor, se sentir confortados pelo Senhor, Pai. Que eles saibam, Deus, que existe um Deus que pode todas as coisas, que pode cuidar de todos os detalhes, ó Pai. Que eles aprendam a confiar em Ti e descansar. Que a Tua bênção, Senhor, também se estenda sobre a vida da nossa liderança. Que o Senhor esteja com o pastor Daniel, a Lili, o Jonatas, a Esther e a Sayuri. Que o Senhor dê ao pastor, Senhor, a visão de reino que ele precisa para cuidar das suas ovelhas nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando na nossa igreja. Ó Senhor, que o Senhor também, Pai, cuide do Binho e da Katsui, que eles também sejam instrumento nas Tuas mãos, dê a eles a visão de reino também, para que eles sejam usados por Ti, Senhor, como instrumento, que eles tenham um olhar, Senhor, de cuidado sobre as ovelhas, Senhor, do Mel e Yes. Ó Senhor, cuida também, ó Deus, da nossa igreja, irmã, do Jardim São Paulo, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, daquela igreja, cuidando também, ó Pai, da igreja da Zona Norte, que o Senhor esteja abençoando, Pai, que a Tua bênção também se estenda sobre a Luar, que ali também o Seu poder seja manifesto, Senhor, de forma milagrosa, Pai. Nós também colocamos diante do Senhor a nossa junta, a nossa diaconia. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa igreja, Pai. Que o Senhor fortaleça cada família, Senhor, para que o Seu propósito se cumpra, Senhor, juntamente com o propósito da nossa igreja, que é crescendo em família para alcançar famílias. Deus, muito obrigada por esses dízimos e ofertas levantados aqui, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando, Deus, e abençoando, Deus, as mãos das pessoas que vão estar utilizando esse dinheiro, Deus, que tudo seja feito para a Tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. De que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus, amém.
2 Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas mesmo durante o tempo da quarentena, depositando ou transferindo para a conta da igreja. Os tesoureiros estão pedindo para utilizar apenas o Banco Itaú, porque vamos deixar de usar o Banco do Brasil. Você também pode ofertar qualquer valor por meio de cartão de crédito ou boleto bancário utilizando o link ou QR Code. Uma outra opção é agendar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Deus, muito obrigada por esses dízimos e ofertas levantados aqui, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando, Deus, e abençoando, Deus, as mãos das pessoas que vão estar utilizando esse dinheiro, Deus, que tudo seja feito para a Tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nessa semana, nós temos vários aniversariantes. No dia 6, quem faz aniversário é o Silas Príncipe. Dia 7, quem faz aniversário é o Levi Nunes e a Sueco Nagal. No dia 8, quem faz aniversário é o Carlos Gabriel, o Leonardo Boy, o Luísa Tsubo, a Márcia Carmo e a Railda Almeida. No dia 9, quem faz aniversário é Kaori Hayashida e o Kazu Sakata. Dia 10, quem faz aniversário é o José Antônio Sabadini. Dia 11, quem faz aniversário é o Felipe Queda, a Liliane Parreira e a Maria Lilian Pereira. Dia 12, quem faz aniversário é a Vitória Yamaguchi. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E você se lembrar dos nossos aniversariantes, não esquece de mandar um recadinho carinhoso para eles, ok? Em Isaías, capítulo 43, versículo 21, diz assim: Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Então, o nosso papel é louvar, engrandecer e fazer o nome do Senhor conhecido. E é tão bom saber que esse Deus maravilhoso nos permite fazer parte dos seus projetos. Teus caminhos, te amarei para sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei
teus caminhos. Te amarei para sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis. Tu és Pai de amor, poderoso Deus. És Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E que esse Deus possa ser conhecido, adorado por toda a eternidade e que nós, como povo de Deus, possamos fazer parte de tudo isso. Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. A igreja continua abençoando algumas famílias com a cesta de amor e durante a quarentena a sua ajuda é ainda mais importante. Você pode colaborar doando alimentos, material de limpeza ou produtos de higiene pessoal. Agende um horário para trazer a sua doação para a igreja. Olá, eu tô aqui para fazer um convite para vocês que são os visitantes que têm nos acompanhado de forma online, mas que ainda não tiveram a chance de conhecer a Igreja Metodista Livre de Sorocaba pessoalmente. Para vocês, o convite é para um bate-papo
logo após o término deste culto. Assim que a gente terminar, vamos abrir uma sala no Zoom, cujo link vai estar na descrição desse vídeo. Eu te espero lá para contar um pouquinho mais sobre a Emel Sorocaba, para conhecer vocês um pouco mais também e para a gente ter um tempo de oração juntos. Que você se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai ser um prazer ter esse bate-papo com vocês. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Estamos encerrando esse momento de louvor, mas antes, vamos orar pelo pastor Daniel, que vai trazer a mensagem de hoje? Vamos orar? Deus, muito obrigada por esse tempo de louvor que nós tivemos, Pai. Te peço agora por esse momento de palavra, Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Deus, e que essa palavra, Deus, possa trazer transformação para as nossas vidas, Pai. Abençoa a vida do pastor Daniel, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, uma alegria estar aqui uma vez mais, véspera do Dia da Independência do Brasil. Como uma pessoa pode ser justa diante de Deus? Esse foi o tema que tenho trabalhado nas últimas pregações. E a gente viu que por ser santo e justo, Deus não poderia simplesmente inocentar qualquer pessoa. A luz e as trevas, elas são incompatíveis. Elas se destroem, a luz destrói as trevas. Então, como alguém pode se apresentar diante de Deus? Se nós somos pecadores, como nos apresentar diante de um Deus justo? Só que se você não for uma pessoa justa, você não vai poder estar diante dele. Você é justo ou não? Não estou perguntando comparado com outras pessoas, mas comparado com Deus, dentro dos padrões de Deus. A gente viu lá em Romanos 3, 21, 22, que na vinda de Cristo foi manifestada uma justiça nova, divina, redentiva, curativa, dignificadora, restauradora. Uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça independe da lei, mas ela é testemunhada pela lei e pelos seus profetas. Os judeus entenderam que se seguissem a lei, eles se tornariam justos. Mas a lei, na verdade, veio para apontar o caminho da justiça, o que é justo, o que é injusto, mas a lei em si não torna a pessoa justa. E essa justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Que diz a Escritura, lá em Romanos 4:3, né? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado, lhe foi creditado como justiça. Lembra dessa expressão, né? Justiça acreditada, justiça imputada. É uma justiça que não pertence a você, não é seu mérito, mas você recebeu de crédito de outra pessoa. 2 Coríntios 5:21 diz: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então nós, para Deus, nós que cremos em Jesus, nós que entregamos nossa vida para Ele, já somos considerados justos. A Bíblia trabalha com vários paradoxos. São tensões entre conceitos aparentemente contraditórios. Então a justiça, nossa justiça é um desses conceitos. Fomos declarados justos por Deus. Então nós somos justos? Sim e não. Sim, porque Ele já declarou. Ainda não, porque nós ainda convivemos com o pecado. Mas siga o raciocínio. Se nada do que eu faço me torna justo diante de Deus, por que eu preciso me esforçar para ser justo? Já teve uma heresia antiga, no tempo que estava na faculdade, lá em São Paulo. Uma igreja grande começou a dizer que depois que alguém se converte, não peca mais. Não importa se está em adultério, não importa se fez coisas muito erradas, se está envenenando o marido ou se está desviando dinheiro. Não é mais pecado porque não é mais ele. Agora o pecado já não habita mais nele. Assim, são coisas bem estranhas. E quando a gente olha para esse mundo, quando a gente vê 25% dos brasileiros se declarando cristãos, evangélicos, e a gente olha para o mundo que a gente está vivendo, a gente fala que tem alguma coisa que não está batendo. Deus considera justo, mas na prática a coisa não é muito justa. Então por que a gente precisa se tornar justo? É o texto de hoje, lá em 1 João, capítulo 3,
A gente vai ver os versículos de 1 a 10. Os primeiros 3 versículos dizem assim: Vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Isso faz lembrar Romanos 6 também. Romanos 6 vem depois do Romanos 5. Muito bem. Lá em Romanos 5, Paulo está explicando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando as pessoas percebem a graça de Deus, percebem o quanto Deus foi bondoso, elas glorificam a Deus. Aí o pessoal lá em Roma, latino, né? Meio latino ou humano, né? Tem essa coisa da malandragem, começaram a pensar da seguinte forma: bom, se quando Deus demonstra da sua graça, as pessoas ficam contentes e glorificam a Deus, se as pessoas pecarem mais ainda, Deus vai ter que dar mais graça. E aí as pessoas vão glorificar mais a Ele. É isso que está aqui em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, de jeito nenhum. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É incompatível. Então, entenda quais são os requisitos para uma vida de pureza. O primeiro é: vejam como é grande o amor do nosso Pai. Lá no versículo 1 de 1 João 3. Vejam como é grande o amor do nosso Pai. É um amor desmedido. É um amor proativo, corajoso, sacrificial. Me ajudem com qualificativos para esse amor de Deus. Você que conhece o amor de Deus, que outros adjetivos podem ser agregados aqui. É isso: amor sofredor, amor providencial, amor sábio, amor que sangra. Então, para você entender, para você querer ser puro, primeiro veja como é grande o amor do nosso Pai. Perceba, entenda, compreenda. Deixe-se atingir por esse amor que não é grande só pelo tamanho, mas é pela abrangência, pela profundidade, pelo desmerecimento do objeto do amor de Deus. Continuando, vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. É um amor que adota um filho, amor que adota alguém que não é do seu próprio sangue. Eu vejo aqui na nossa igreja em Sorocaba, vários casais que estão ou que já passaram por aqui têm filhos adotivos, filhos escolhidos, filhos por decisão deles. E acontecia isso lá no mundo romano. Quando alguém era adotado, ele recebia todos os direitos de filho. Quem você permitiria se dizer seu filho? Alguns pais se envergonham dos seus filhos. Que dirá de filhos como a gente? Deus demonstra o amor dele porque Ele permite que nós sejamos chamados filhos de Deus, o que nós realmente somos. O coração humano é difícil. Não sei se você já pensou em adotar o filho. A reação normal das pessoas é: puxa, adotar filho, acho que vai dar muito trabalho. Pode ser que dê problema depois. Você não viu daquele caso lá que o filho adotivo matou os pais, né? Então só pensa coisa ruim, né? Então as pessoas preferem dizer: acho que é melhor não adotar. A grande maioria das pessoas não tem esse coração de adoção de outros filhos. Mas Deus prova o seu grande amor por nós, porque Ele decidiu nos adotar. Então a nossa relação com o Pai tem essa parte legal, essa adoção que nós temos. Mas aqui João diz que nós somos filhos. Nós nascemos de novo em Cristo. Então recebemos essa vida. E mais, nós seremos semelhantes a Ele no futuro. Porque quando Ele se manifestar pela segunda vez, nós vamos encontrá-lo, vamos poder vê-lo. E aí vamos nos tornar mais parecidos com Ele. Então esse amor de Deus deve ser correspondido. Está aqui: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Ou como na versão que a gente leu, Ele se mantém puro. Ele permanece puro.
qual esperança? Aliás, antes de falar da esperança, observe que João não está dizendo que você precisa se purificar. Ele não está pedindo para você se purificar, ele não está mandando você se purificar. Ele simplesmente está afirmando um fato. Então, todo aquele que nele tem essa esperança, qual a esperança? De encontrar com Jesus e se tornar semelhante a Ele. Todo aquele que tem essa esperança de ser não apenas filho de Deus, nascido de novo, adotado na família mais importante do universo, mas tem essa esperança de se tornar parecido com o primogênito da família, Jesus. Esse purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Observe os versículos 5 e 8. Jesus se manifestou com dois objetivos. Versículo 5. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele veio para tirar nossos pecados. Eu li todas as versões em português, para ver se tinha uma palavra diferente, mas todas usam o mesmo verbo, tirar. Tirar é tomar sobre si uma coisa que era do outro. Tirar é carregar, é mover do lugar, é arrancar, né? É retirar o que estava preso de alguma forma, tirar a força. Tem até uma expressão que é tirar do mundo dos vivos, né? Tirar a vida, né? Então ele veio para tirar os nossos pecados. É como se os pecados fossem coisas que estavam grudadas em nós, como uma espécie de tumores ou carrapatos, ou não sei que. Mas ele veio para tirar isso que fazia parte da nossa vida. E mais, ele veio não para desconsiderar então os nossos pecados, mas ele veio para destruir as obras do diabo. Versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Destruir é desfazer, dissolver, soltar as amarras, anular, destituir a autoridade, quebrar. Jesus veio para tirar nossos pecados e para quebrar um ciclo, quebrar um processo que aprisiona as pessoas. Versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Não é que o pecado era a transgressão da lei, o pecado é a transgressão da lei. Não é que a lei não vale mais, ela simplesmente não é capaz por ela mesma de nos purificar, de nos livrar do pecado. O pecado continua sendo a transgressão da lei. Então o pecado não é apenas uma falha, um ponto negativo, uma injustiça ou falta de retidão. O pecado é transgressão ativa, uma rebelião ativa contra a vontade de Deus. Contra a lei, a palavra em grego é anomia. Nomos é lei e o a é não. Isso faz lembrar 2 Timóteo 2,3. Essa mesma palavra aparece ali. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O homem da iniquidade, o homem da perdição, a palavra iniquidade ali é anomia. Então o anticristo é aquele que é contra a lei, é aquele que vai dizer que não existe lei e ele mesmo se apresenta como lei. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos ler juntos de novo esse versículo, leia junto em voz alta comigo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O verdadeiro cristão permanece em Cristo, como o ramo permanece na videira e dá fruto. O pecado surge do não permanecer em Cristo. O pecado e Jesus são antagônicos, eles não podem estar juntos, assim como treva e luz não podem andar juntos. Então é impossível permanecer naquele que é justo e continuar na injustiça. É impossível permanecer naquele que é puro e continuar na impureza. Então a visão de Cristo, a percepção do amor de Deus é incompatível com a vida no pecado. Se você já viu, se você conheceu Jesus, você não pode continuar pecando. John Stott diz assim: se a natureza de Jesus não tem pecado, se o propósito da sua manifestação era tirar o pecado,
Então todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Ver e conhecer a Cristo é banir o pecado da sua vida. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do... Ixi, vamos ler junto de novo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então pecar é obedecer aquele que peca desde o princípio, ao invés de obedecer a Deus. Então você sempre vai obedecer a Deus ou vai obedecer o diabo. Somos salvos por Jesus para nos tornarmos escravos de Deus, servos de Deus. Aqueles que querem liberdade para pecar, na verdade se tornam escravos do pecado, escravos do diabo. E foi para isso que Deus enviou Jesus. Foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir essa obra do diabo. Você sempre vai ser escravo. Você pode escolher a quem você vai servir, se a Deus ou se ao diabo. E na parte do diabo está o mundo e a carne. O que não existe é o campo da neutralidade. Você dizer que não vai servir a ninguém é o mesmo pecado do diabo. Que disse que ele não queria servir a Deus. Não servir a ninguém é servir a si mesmo, é adorar a si mesmo, é se desconectar de Deus, se rebelando contra o senhorio dele. Entenda que quando João está escrevendo, ele não está falando das pessoas do mundo. Ele não está dizendo, olha para o mundo, aqueles que estão no mundo, esses aí são do diabo. Quem está na igreja é de Deus. Não, ele está falando para quem está na igreja. Viu? Vocês que estão na igreja, vocês que estão ensinando outras pessoas, vocês que estão aprendendo juntos aí. Tem filho de Deus e tem filho do diabo. Olha o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. No grego aqui, não pratica o pecado, quer dizer, ele não pode pecar, ele não consegue pecar. Se você é nascido de Deus, você não pode continuar na prática do pecado. Você tem um DNA diferente. Nossa natureza mudou. Você morreu e ressuscitou com Cristo. As coisas antigas passaram, isso que tudo se fez novo. Continuando, ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. A semente é de Deus e ele é nascido de Deus. Se fosse do diabo, ele podia continuar no pecado, mas ele é nascido de Deus, então não pode estar no pecado. Um dos comentaristas diz assim que o diabo, na verdade, não tem filho. Ele nunca criou nada, ele nunca fez nada. Mas as pessoas escolhem se tornar filhas do diabo por imitá-lo, por querer viver do mesmo jeito que ele vive. Termino com o versículo 10. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Filho de Deus pratica a justiça, filho de Deus ama seu irmão. Quem não pratica a justiça não vem de Deus, então ele é filho de quem? Quem não ama seu irmão também não vem de Deus, então ele é filho de quem? São filhos do rebelde, do coisa ruim, do sinistro, do pai da mentira, do pai das fake news, são filhos do diabo. Viu, Binho? Não falei que é filho do corintiano. Lembra lá, porque na igreja a gente não consegue reconhecer quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Porque a gente canta junto, ouve a mesma palavra. Alguns até são líderes e realizam obras notáveis. Lá em Mateus 7, 21 a 23, é um texto que vários de vocês conhecem. Tem pessoas do lado de fora das portas ali do céu e o pessoal está batendo. E Jesus está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome nós expulsamos demônios, não fizemos milagres. Versículo 23, então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Adivinha qual que é a palavra para mal aqui? Praticam o mal? Anomia. Aqueles que são contra a lei, aqueles que transgridem a lei, esses nunca conheceram Jesus, e Jesus também diz, eu também nunca conheci vocês.
Então, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, implica em você se afastar do pecado. Implica em você purificar a si mesmo. Porque é isso que faz alguém que é filho de Deus. A semente de Deus que está plantada em você, o seu novo nascimento, isso são coisas que tornam você diferente das pessoas desse mundo. Então não pode continuar no pecado. Então, só para aclarar as ideias. Não é que se você cometeu pecado uma vez, então você já é filho do diabo. Entenda que essa paternidade, ou essa filiação ao diabo, se dá porque a gente olha e está claramente evidente que essa pessoa vive desse jeito, vive pecando. E de novo, não estou falando dos traficantes, não estamos falando estou falando de gente na igreja que consegue fazer uma divisão entre vida com Deus e a vida nesse mundo. A gente ouviu essas coisas que chocam a gente, não importa qual religião, não importa se é um espírita lá em Abadiânia, ou se é uma pastora, ou se é um padre, mas de alguma forma a religião não mudou dentro da pessoa. Ela continua achando que está em conexão com Deus. Ela vai ser como esses que diziam: Senhor, em teu nome fizemos muitos sinais, muitos milagres. E Jesus vai dizer: nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu gosto desse versículo na versão A Mensagem, do Eugene Peterson. E ali diz assim: vocês usaram o meu nome para fazer aquilo que vocês queriam. Vocês já receberam a recompensa por tudo aquilo que vocês fizeram. Isso tinha a ver com vocês, não tinha nada a ver comigo. Termino com a frase do John Stott. Se Cristo se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do diabo, e se quando ele se manifestar pela segunda vez, veremos como ele realmente é e nos tornaremos semelhantes a ele, como podemos continuar vivendo no pecado? Se quisermos ser leais à sua primeira vinda e estarmos preparados para a segunda, devemos nos purificar como ele é puro. Agindo assim, daremos prova de que nascemos de Deus. Você é puro? A pureza é prioridade na sua vida? O que é prioridade na sua vida além de você mesmo, essas coisas? Mostre que você é nascido de Deus. Eu acho legal esses filmes que a pessoa é presa de maneira injusta, e ele fica lá na cadeia, em vez de ficar caidão, assim, ele começa a fazer ginástica, faz exercício, faz abdominal, e vai ficando mais forte. Quando ele sai de lá, ele está mais forte do que quando ele entrou. A gente também está isolado, meio que presos nas nossas casas. E o que você tem feito com esse tempo? Use esse tempo para sair mais forte do que quando começou tudo isso. Que Deus possa nos ajudar. Oremos. Senhor, a Tua palavra é muito clara. E é com pesar e às vezes um pouco de confusão na nossa mente que a gente fica pensando: poxa, eu preciso me tornar parecido com Jesus, eu preciso me tornar mais puro. Senhor, que a Tua palavra possa produzir essa santidade na nossa vida. Ajuda-nos a estarmos mais sintonizados com o Teu Espírito, para que a gente perceba quando estamos em pecado, para que a gente possa se afastar do pecado. Deus, não queremos viver uma vida sem lei, uma vida de fora da lei, mas ajuda-nos, Deus, a estarmos submissos ao Teu senhorio. Transforma a nossa vida, porque o Senhor é o melhor Senhor que a gente pode ter nas nossas vidas. Traz a Tua libertação para aqueles que estão escravos do pecado, escravos do medo, escravos da incerteza. Deus, oramos, Deus, para que o Senhor possa trazer libertação também para nosso mundo, para nossa sociedade. Não entendemos exatamente qual é o Teu propósito com tudo isso, mas reconhecemos que a Tua mão está por trás dessa pandemia e de toda a situação que vivemos. Oramos, Deus, pelos nossos governantes, para que sejam guiados por Ti, para que não sejam guiados por Satanás, mas pelo Senhor. Oramos, Deus, para que
nós como igreja, como pais, como famílias, tenhamos sabedoria na maneira como vamos agir daqui para frente. E oramos, Deus, pela volta do nosso culto presencial no teu tempo também. Ajuda-nos a discernir os tempos. Obrigado, Deus. Fortalece cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que você seja leal à primeira vinda de Jesus e esteja preparado para a segunda vinda dele. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém.